Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar de organização do Estado. Antes de nós adentrarmos propriamente na organização do Estado que nós temos na nossa Constituição, nós devemos fazer algumas pontuações referentes à forma de Estado, sistema de governo e formas de Estado. A gente precisa saber qual é cada uma delas. O que é cada uma delas? Então, quando a gente fala de forma de governo, nós estamos tratando da maneira como a qual institui-se o poder na sociedade e como é a relação entre governantes e governados. Atualmente, nós temos duas formas de governo. Nós temos a república e a monarquia. A monarquia é extremamente antiga, ela tem-se conhecimento de muito antes de nós termos república, já existir monarquia pelos países afora. Então, na monarquia, nós temos a característica de um poder perpétuo. O poder está nas mãos de uma determinada família e ele vai passando de geração em geração. Tem esse caráter de continuidade e de hereditariedade. Já a república ela se caracteriza principalmente pela vontade do povo. Quem vai quem vai governar o país, os governantes, eles são eleitos pelo povo, porque é o povo que é o detentor do poder em uma república. Então, e ele pode ser responsabilizado pelos seus atos. Já o sistema de governo, nós podemos dividir entre parlamentarismo e presidencialismo. São as técnicas que regem as relações entre poder legislativo e poder executivo. O parlamentarismo também é bastante utilizado em vários países, principalmente os países europeus. Ele é um sistema de governo pelo qual o executivo depende do legislativo. Portanto, eles são interligados, há uma interligação entre executivo e legislativo. Nós podemos ter uma monarquia parlamentarista ou uma república parlamentarista. E aí nós temos a figura do presidente. Nós temos um rei e o primeiro-ministro, ou nós temos um presidente e o primeiro-ministro. O fato é que, para que seja constituído, para que tenha a administração do poder, a administração de um determinado país em um parlamentarismo, há esta interligação entre poder executivo e poder legislativo. Uma das principais diferenças existentes entre o parlamentarismo e o presidencialismo é a questão da distinção de figuras de chefe de governo e de chefe de Estado. No parlamentarismo, nós temos duas pessoas distintas que irão compor a chefia de Estado e a chefia de governo. A chefia de Estado, ela é representada pelo rei, monarca ou o presidente da República e tem uma figura de representação do Estado interna ou externamente. Mas quem efetivamente administra o país é o chefe de governo, que está presente na pessoa do primeiro-ministro. Então, quem administra é o chefe do poder legislativo. Quem representa é o chefe do poder executivo. Por isso que eles precisam caminhar juntos, porque se eles não caminharem juntos, não haverá a possibilidade de fazer um bom governo naquele determinado país. Nós temos um exemplo muito característico de monarquia parlamentarista, que é a Inglaterra. Nós temos a figura da rainha e a figura do primeiro-ministro. E um
presidencialismo parlamentar, nós temos a Alemanha, que também é outra potência mundial, que também é feita através, né, é governada através de parlamentarismo. Então, quando a gente fala de parlamentarismo, nós temos que pensar na figura das duas chefias, chefe de governo e chefe de Estado. Já no presidencialismo, há uma distinção, uma separação efetiva do poder, os poderes são harmônicos e independentes entre si, há total independência e harmonia entre poder executivo e poder legislativo, e as figuras de chefe de governo e chefe de Estado estão concentradas na mão de uma só pessoa, que é o presidente da República. Então, quando a gente fala de presidencialismo, nós temos a distinção, a separação dos poderes, poder legislativo e poder executivo, independentes e harmônicos entre si, e também temos a concentração da representação interna e externa e também da administração do país nas mãos de uma só pessoa, que é o presidente da República. Quais são também as formas de Estado? O que é, primeiramente, forma de Estado? Forma de Estado é a maneira pela qual o Estado se organiza internamente. Atualmente, nós temos o Estado unitário, o Estado federado, o Estado regional e o Estado autonômico. O que é um Estado unitário? O Estado unitário é aquele em que toda a concentração administrativa e legislativa e judiciária de um país ficam à mercê de um poder central. Por esta forma de Estado unitário puro e simples é a concentração de todo o poder nas mãos do poder central. Hoje, né, com a evolução da sociedade, a gente já não consegue mais pensar em um Estado unitário puro e simples. O Estado unitário até existe, mas ele hoje ele tem uma relativização do seu conceito puro e simples. Por quê? Porque a própria evolução da sociedade assim exige. Então, hoje a gente tem uma centralização em relação à administração do país, porém, nós temos uma descentralização quando a gente envolve algumas áreas políticas e mesmo administrativas, ok? Então, o Estado unitário puro e simples, hoje a gente já não consegue mais tê-lo da forma genuína e no decorrer do tempo houve uma relativização deste conceito. Temos também o Estado federado, que eu vou deixar para falar do Estado federado na próxima, porque nós já vamos entrar no Estado federado brasileiro, mas o Estado federado existem vários Estados membros que são unidos pela federação, mas a gente vai deixar para falar isso daqui a pouco. E nós temos o também chamado Estado regional, que é uma forma intermediária entre o Estado unitário e o Estado federado, que ele busca compartilhar a ideia de descentralização e autonomia. Hoje nós temos este Estado regional, o exemplo da Itália. Na Itália nós temos esta forma de Estado. Nós temos a divisão é chamada de regiões. Então, as regiões, elas têm uma certa autonomia dentro do país. E nós temos também o chamado Estado autonômico. O que é o Estado autonômico? Permite a criação de regiões autônomas. Nessas regiões autônomas, nós temos uma independência ali, né? O próprio nome já diz, uma autonomia. O exemplo clássico que nós temos é a Espanha, que possui comunidades autônomas dotadas de certas atribuições legislativas, executivas e administrativas. Né? A gente tem, inclusive, idiomas diferentes dentro da própria
Espanha, e também no seu texto constitucional. Ok? Daqui a pouquinho a gente continua a nossa aula e aí falando de estados federados.